Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje nós estamos no nosso dia 14 de setembro e vamos ler o nosso Provérbios 14, né? Então, vamos lá para a leitura. Vamos pegar a Bíblia, né? Vamos agradecer o Senhor por mais um dia que Ele nos tem dado, mais essa oportunidade, né? De aprender cada vez mais, né? Para que possamos ser sábios, né? Que é o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Nos ensina cada vez a ser sábio, se a gente praticar o que está escrito, não somente ser leitores, né? Mas praticantes da palavra. Então, vamos lá. Capítulo 14 de Provérbios. O versículo 1 fala: Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com suas mãos, né? Esse versículo é especialmente para você, mulher, para eu também, né? Serve para mim também. Ele nos ensina, né? Ou seja, cabe à mulher ela ter a sabedoria, né? Porque a mulher que tem sabedoria, ela protege a casa. Já pensou quantos casamentos teria acabado se a mulher não tivesse a sabedoria, né? E para conversar, para rever as coisas, né? Para perdoar, para colocar as coisas em ordem, para chamar atenção. A mulher ela tem a tendência, a sabedoria. O homem tem que buscar muito para conseguir isso, no caso do homem, né? Mas, como a Bíblia fala, né? Mas a mulher louca, como diz a Bíblia, né? É aquela que não busca a sabedoria. Ela não busca a sua própria tendência, isso, né? A sua própria tendência de sabedoria. E ela acaba destruindo a sua própria casa. Isso que a Bíblia nos ensina, né? Ou seja, tem coisas que a mulher, ela precisa muito, né? Ela precisa muito de coisas que dependem dela dentro da casa, né? Porque, assim, a mulher, ela faz a blindagem da casa, né? Ela que forma a ter aquela unidade, a unidade, né? Isso tá tudo na sabedoria da mulher. A provisão, né? Como diz a Bíblia, ele vem do homem, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, a mulher está trabalhando muito, né? Ela traz as coisas dentro de casa. E assim o casal cresce junto, né? Isso é uma maravilha, é uma coisa muito boa. Mas, biblicamente, né, o que diz a Bíblia, a provisão vem do homem. E a sabedoria que traz é a mulher, né? Essa proteção de conhecimento que forma o lar. É isso que esse versículo nos está ensinando, né? Que possamos ser sábias, né? Para edificar o nosso lar e não ser a tola para destruí-la. Vamos lá para o nosso versículo 2. O que anda na sua sinceridade teme o Senhor, mas o que desvia os seus caminhos despreza-o, né? Ele está falando, né? Quem anda reto na vida, né? As pessoas que andam reto na vida. Já mostra que teme ao Senhor. Quem anda por atalho é silencioso, né? O que anda dando por curva, aquele que quer andar muito rápido, não leva as coisas de Deus a sério. É isso que a Bíblia fala, né? Na boca do todos. O que anda na sinceridade teme ao Senhor, mas o que desvia os seus caminhos despreza, né? Então temos que ser sinceros e temer a Cristo. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios dos sábios
preservá-lo-ão, né? Eu creio que em outras Bíblias está essa frase aqui diferente, né? No caso, ele está falando da boca do perverso, traz castigo. A boca do sábio traz proteção. Essa coisa de ficar jogando o papo fora, né? Falando da vida de um e de outro, está traindo uma coisa para a sua própria costas, né? Como ele fala aqui, ó. Na boca do tolo está a vara da soberba, né? Trazendo coisas para suas próprias costas. Uma chibatada, como se dizer, né? Você se protege na sua própria boca. Então, vamos ser sábios no que falar, né? Mas os lábios do sábio preservar-leão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, abundância de colheita. Então, isso quer dizer, quando ele fala assim do boi, é quando, se você não tiver nenhum boi, né? Você não vai ter o trabalho de ficar limpando esterco, por exemplo, né? Então, quando o boi está sujo, né? Você não vai ter aquele trabalho de ficar limpando ele. Mas se você tiver o trabalho de limpar a sujeira do boi, o boi vai te recompensar, né? Com a sujeira que ele precisa. Vai te recompensar, que você vai limpar ele. Então, isso nos ensina que toda a colheita tem seu preço, né? Não havendo bois, não havendo, quando você não tiver nenhum, o celeiro fica limpo, mas com a força, quando você está trabalhando, está tendo aquela força, né? Abundância de colheita. Então, você vai colher aquilo que você plantou. O exemplo do boi que está falando aqui, né? A quinta, a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desloca em mentiras, né? O provérbio sempre fala sobre falsa testemunha, o que encontra nisso, né? Mas o prudente, o conhecimento não, testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desloca em mentira, né? Ele sempre nos ensina a gente não mentir, né? E não tornar testemunha falsa contra ninguém. O escarnecedor busca sabedoria e não acha, mas o prudente conhecimento é fácil, né? A Bíblia aqui, ela está nos provando, né? Que a sabedoria só deixa encontrar para quem merece. Um exemplo, o escarnecedor até tenta buscar, né? Tenta buscar, porque ele sabe que a sabedoria ela é importante, né? Mas não encontra. Por quê? Porque ele usa coisas negativas, coisas que não convêm do Senhor, né? A sabedoria, ela procura exatamente o coração que esteja pronto para receber ela. É isso que nos ensina, né? O escarnecedor busca sabedoria e não encontra, mas o prudente, o conhecimento é fácil. Então, você tem que ter o coração, né? Exatamente o coração aberto para você achar essa sabedoria. O sétimo, vai-te a presença do homem sensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. E está falando, né? Foge da presença do tolo, né? Foge da presença do tolo. Porquanto nele não encontra qualquer tromba, né? Qualquer coisa boa. Qualquer coisa de juízo, né? E aqui tá nos ensinando a gente ir para fugir da presença do tolo e ir para a presença do sábio, né? É o contrário que diz isso, né? Para que as pessoas que têm juízo, né? As pessoas que têm um conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia do tolo é enganá-lo. Aqui no versículo 8, eles nos ensinam que a sabedoria do prudente é discernir seu próprio caminho.
Tem muitas pessoas que adoram observar o caminho dos outros, né? Ele não observa o seu próprio caminho. Ele adora ver o quanto o outro está enrolado, mas não olha para si, né? Olha para o comportamento do outro, mas não vê seu próprio comportamento. É isso que está falando aqui, nos ensinando. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia do tolo é enganar. Então, nós temos que olhar para si próprio. Principalmente quando você foca no outro, você esquece de si, né? Cuida da nossa própria vida. Observar, né? Porque você só muda a partir do momento que você tem consciência daquele erro que você está cometendo. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade, né? Errou, então vai lá e pede desculpa, né? Mas o insensato, como eles falam aqui, os loucos zomba, ele zomba porque não segue os mandamentos que tem que ser seguido, né? Que você tem, aí repara o pecado do outro, né? Eles têm dificuldade de pedir perdão, aí começa a reparar o erro do outro, né? Mas o justo, ele tem humildade suficiente para ter a atitude correta, né? De pedir perdão, de reconhecer seus erros. Mas os loucos, eles vão sempre zombar, sempre achar superiores, né? O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se estremeterá na sua alegria, né? Aqui está falando aqui sobre as pessoas que estão magoadas por dentro, né? Cada um sabe da sua amargura, mas às vezes eles querem se abrir, ter alegria com um estranho, né? Os que às vezes está dentro de casa e está magoado, mas não se abre, ou então eles não celebram, né? Aí quer celebrar com um estranho, sendo que o estranho você acabou de conhecer, ou então o estranho não sabe sua vida, e muitas das vezes aquele que está dentro da sua casa é o que pagou o preço para você, com você, né? Então nós temos que tomar muito cuidado nisso, que muita gente comete esse erro, né? Celebrar com o estranho. Não podemos celebrar com todo mundo. E às vezes você nem sabe o pensamento daquele estranho, o que pode acontecer, espalhar alguma coisa, né? Então, quando você for celebrar algo, que você celebre com o que dentro de sua casa, aquela pessoa que esteve junto com você, aquela pessoa que pagou o preço com você, né? Gente, tem um ônibus aqui por perto, eu creio que seja um ônibus. Aqui na rua, por isso que está esse barulho. Mas vamos focar aqui. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá, né? A tenda dos retos, você vê. Quando você é reto, você caminha, as coisas vêm andar, né? E vem ter flores, vem ter abundância. Há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte, né? A famosa frase do brasileiro, né? Que eles querem pegar as coisas tudo por atalho, né? O brasileiro é assim. O que ele acha, ele quer fazer. Assim, acho que parece ser bom. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aquelas coisas muito, muito fácil. Eles acabam se arrebentando, né? E nós não devemos ir por atalho, né? Nós não podemos ir pelas coisas que são fáceis, porque nada nessa vida é fácil. Tudo para você conquistar, você tem que pagar um preço muito alto. Pagar um preço, né? Todo o esforço. Você tem que ter um esforço para você ter o resultado. Exemplo, você quer tipo emagrecer, né? Você quer manter em forma o seu corpo, você vai ter que pagar um preço. Vai doer as pernas. Se você for para academia, tanto faz você em academia quanto você em casa. Você vai sentir dor, você vai pagar um preço. Se você for estudar, você vai ter que ler livro, vai vir um sono, vai ter que pagar o preço, entendeu? Vai dizer não para algumas coisas, né? Amigo, fazer alguma festa, ou família e tudo, você tem que aprender a dizer não, você tem que pagar o preço por isso.
E isso vai adiante em muitas coisas, trabalho também. Tudo para você conquistar hoje, você tem que pagar um preço. Não a gente ir por atalho, porque nada fácil é certo. Desconfia de coisas que é muito fácil, né? Então, vamos lá. Até no riso terá dor no coração, e o fim da alegria é tristeza, né? Aqui ele está falando que muitas das pessoas estão rindo para você, mas o coração está chorando, né? Tem muitos que são assim. Até no riso terá dor no coração, e o fim da alegria é tristeza. A pessoa está triste, mas você não está percebendo, porque está com um sorriso, né? O coração está muito triste. Dos seus caminhos se fartará o fiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo, né? Aqui está falando que você plantando bem ou mal será bem recompensado, né? O infiel. Os simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos, né? Você pode até cair em um golpe, né? Por não fielmente buscar o conhecimento certo. E não acredite na primeira informação que alguém pode estar te dando, né? Alguma coisa que você fazer, algum negócio, alguma coisa, você não tem que acreditar nas primeiras informações. Você tem que observar bem onde você vai pisar, o que você vai fazer, né? Se for fazer algum negócio, alguma parceria, olhar bem o contrato, né, que você for assinar, né? Tudo que é fácil, você tem que ser desconfiado, né? Então, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, a cada passo, se for assinar alguma coisa, você tem que estar atento para isso. Engraçado, né? Como o livro de Provérbios nos ensina. Nos ensina tudo, né? Agora nós temos que manter em prática. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encolariza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira fácil. O que presto se ira fará doidice, e o homem de má imaginação será aborrecido. O que presto se ira fará doidice, e o homem de má imaginação será aborrecido. Os simples herdarão a astúcia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os simples herdarão a astúcia, né? Coisas ruins que eles vão herdar. Mas o prudente se coroarão de conhecimento, né? Temos que ser prudentes. Nós temos que buscar, né? Ele fala coroarão, quando você está cheio de coroa, de conhecimento na sua mente. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O pobre é aborrecido até do companheiro. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos do rico são muitos. No caso aqui ele está falando não só riqueza de dinheiro, de bens materiais, né? Aqui eles falam também da riqueza da mentalidade, comportamento, da generosidade, né? Aí você precisa modelar alguma pessoa, né? Também que algumas pessoas que estão dando certo, né? Todo mundo tem uma chance de aprender. Por isso que ele fala aqui, no caso dos ricos. Mas os amigos do rico são muitos. Aí muitas das pessoas que tornam amigo dele, ele está ali próximo para aprender, né? Está satisfeito com a situação que está lá. Mas, às vezes, o pobre, ele quer desprezar. Ele fica aborrecido, né? Não quer aprender. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que compadece dos humildes é bem-aventurado, né? Aqui está falando que toda vez que você tenta diminuir o outro, né? Você comete pecado.
mas bem-aventurado será aquele que trata com bondade, né? Então, dá um exemplo, né? Quando uma pessoa está carente demais, ele começa a falar, se abrir, né? Falar da sua própria vida, né? Ele está carente de atenção, ele está querendo atenção. Então, não custa nada você ser generoso e dar atenção para aquela pessoa, né? Temos que ter um coração generoso a isso. E não desprezar as pessoas, né? Eu falo que despreza o seu companheiro peca. Então, a partir do momento que você humilha a pessoa, que você despreza, está pecando. Porventura não erram os que praticam mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Então, isso está nos ensinando, né? A gente praticar o bem. Em todo trabalho aproveito, mas a palavra dos lábios se caminha para a pobreza, né? Não devemos ter somente ideias, só palavras. Nós temos que ter ação. Quando você tiver uma ideia, você tem que executar. E os que levam só por fala, leva você à pobreza, como ele fala, né? Em todo o trabalho aproveito, mas a palavra dos lábios se encaminha para a pobreza, né? Para a pobreza. Então, tiver uma ideia, executa. Não fica só na ideia. A coroa dos sábios é a riqueza, e a astúcia dos tolos é só astúcia. A testemunha verdadeira livra algumas, mas os que deslocam as mentiras é enganador. A coroa dos sábios é a sua riqueza, e a astúcia dos tolos é sua astúcia. No caso aqui, estou falando do versículo 24. Isso nos ensina que o sábio é o que as pessoas vê, né? Quando ele fala assim, a coroa dos sábios é sua riqueza, e a astúcia dos tolos é sua astúcia. Ele está falando aqui dos sábios. Aquela pessoa vê, aquele legado que você deixa nas pessoas, né? E através daquilo que você aplica na pessoa, a pessoa, ela vai lhe dar riqueza, ela vai lhe dar algo de valor. Porque, tipo, como eu vejo muita gente falar, né? Através daquele aprendizado que você teve, através daquele conhecimento, você acaba passando para a pessoa transforma a vida. E como recompensa, né, eles dão alguma coisa de valor. Isso torna uma coroa de sábio, né? Sua sabedoria, através disso, se transformou na vida de outra pessoa. É isso que o versículo fala. A testemunha verdadeira livra-se a algumas, mas os que deslocam em mentira é enganador. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será refúgio para os seus filhos, né? Aquele que teme o Senhor, ele é abençoado. E recebe presente de Deus, né? E tem amparo para os seus filhos. É isso que está falando. Nós temos que temer ao Senhor, né? O temor do Senhor é a fonte de vida para preservar os laços da morte. Deixa eu ver aqui. Na multidão do povo está magnificência do rei, mas a falta de povo, a perturbação do príncipe. Aqui está falando que onde está o povo, ali que acontece as coisas, né? Que nada adianta você ter o rei, mas se não tiver o povo. Aqui está nos ensinando que sem o povo não há príncipe, né? Não há nada, né? Porque na multidão governa a glória do rei. Tem que ter gente, né? Não só governar, mas também tem que estudar o povo, né? Tem que, como é que se diz? Escutar as pessoas também. E isso, como ele fala do rei, né? Aquela pessoa que é autoritária. Não adianta você ter algo e não tiver povo. Tudo é com gente, é isso, né? Tiver um governo, ele fala aqui no caso do rei, né? Agora, como nós estamos agora no século XXI, né?
Nós temos os governadores, né? Nós temos os presidentes e tudo, né? E tudo ele precisa do povo, porque se não for o povo, ele não vai ser nada, né? É isso que nos ensina. O longânimo é grande em entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. Olha, ele está falando aqui sobre o autocontrole, o domínio próprio, né? Quando você não tem, você vai levar à loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas inveja é a podridão dos ossos, né? Quando você tem paz com Deus, você também está tendo paz com os outros, com o povo, né? Quando você está em paz com Deus, você não fala mal de ninguém, né? Você não perturba ninguém, você não inveja ninguém, você traz saúde para a sua vida, né? E inveja traz câncer para a sua alma. Sua saúde depende da paz aí dentro, no interior, né? Como ele fala, né? O coração com saúde é filho da carne. Aqui está falando no caso da paz. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, quando você tem inveja, né? Você está trazendo um câncer para seus ossos. Um câncer para dentro da sua alma. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que compadece do necessitado, honra-o, né? Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. Ele está falando aqui, né, que a gente tem que tratar o povo com bondade, né? Que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que padece do necessitado honra, né? Tratar o povo com bondade, isso é honrar o Senhor. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até na sua morte, terá esperança, né? O justo, ainda diante da morte, ele tem controle e tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que é no interior dos tolos se conhece, né? Só de você ver, eu acho que eu já falei isso aí em outros vídeos, né? Você percebe quem são prudentes e quem são tolos, né? Já se conhece, né? Aquele também que tem um temor diante de Deus, que realmente é parecido com Cristo, você percebe no comportamento, no jeito de falar. A justiça exalta as nações, mas o pecado é opróbrio dos povos. O rei tem seu contentamento num servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor, né? Então, esses foram os versículos, né? Eles nos ensinam a cada dia, né? A nós crescer em sabedoria, né? Como eu falei, eu creio que foi ontem, né? Como sempre tem os dois caminhos. Você vai ver, sempre no início, ele vai falar que caminho a seguir. Aí vai depender de nós, né? Que caminho vamos seguir, né? E que cada dia a gente possamos crescer em sabedoria, né? Que isso que nos ensina a nós ter a prudência, a não ser sábio, não tolo e ficar seguindo atalhos. Então, esse foi o nosso capítulo de hoje, né? Nosso capítulo 14. Se você quiser novamente ler e marcar, como eu sempre falo, ó, marcadinho, ó. Porque assim, o que me chama a atenção eu marco. E é bom você marcar, porque você pode até passar o dia todo ali meditando o que está escrito, né? E praticar. Porque quando você tem isso em mente, logo o Espírito Santo já lê. Você vai fazer uma coisa errada, né? Você vai lembrar daquele versículo. Aquele versículo me ensinou isso e isso. Então, isso já ajuda a gente fazer o certo, não praticar o mal, né? É bom você memorizar porque a palavra, porque vai ficar penetrado. Quando você fazer alguma coisa ruim, uma coisa que não provém de Deus, isso já vai lhe acusar, você já vai lembrar do versículo. E é muito bom. Agora, você só lê por ler, você está vendo aqui e depois esquece.
aí passa ali um momento difícil, alguém lhe trata mal e tudo, você já quer descontar na mesma energia daquela pessoa, aquela energia ruim, né? E a palavra de Deus, você acabou esquecendo, né? É bom que você memoriza, né? Lá em 1 de Salmos, se não me engano, não foi o 1 de Salmo que fez, né? Que antes tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Deixa eu ver. Eu acho que é 1 de Salmo. 1 de Salmo. Deixa eu procurar aqui. Eu creio que sim. É bem-aventurado o varão. Eu sei só alguns. É aqui, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, esse versículo nos ensina, né? Que mesa você está sentado? É mesa? É mesa do bem-aventurado, né? É a mesa que está falando coisas que provém de Deus, ou é a mesa do escarnecedor, né? Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, nós temos que meditar na palavra de Deus, aquela palavra que você leu cedo, né? Aquele aprendizado que tocou mais seu coração. Eu falo aqui para você, mas eu estou aprendendo também. Cada dia eu estou aprendendo, cada dia é um novo aprendizado. Cada dia o Espírito Santo me ensina como a gente seguir o caminho, né? Desculpa, gente, é um dos guias muito importante. É a Bíblia, por isso que nós todos temos que ter a Bíblia. Não somente no celular. É tão bom quando está escrito. Eu sou daquela que escreve mesmo. Eu não sou muito só de celular, não. Eu gosto de escrever, eu gosto de marcar. E eu já deixo ali destacadinho, né? Que possamos ser praticantes, né? E, como fala aqui, né? Meditar de dia e de noite. Tem esse prazer na lei do Senhor. Então, gente, vamos orar, né? Vamos encerrar aqui. Amanhã tem mais, amanhã é o nosso dia 15. Vamos ler o capítulo 15 de Provérbios. Pai glorioso Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, para te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia que não tem fim. Ela se renova cada manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, pelo bem que eu tenho alcançado através de ti, Senhor. Pelo teu amor, Senhor, mesmo a gente não merecendo, Senhor, mas a tua bondade, o teu amor nos constrange cada dia mais. Ó Deus amado, abençoa, Senhor, aqueles que estão neste momento sem força, Senhor, de ler tua Bíblia, Senhor, de ler a Bíblia, Senhor, de ouvir tua palavra, Senhor, ao ouvir a tua palavra, Senhor, o Senhor fala conosco, Deus amado, coloca força naqueles que estão sem força, Deus, guia pelo caminho, Senhor, daqueles que estão te clamando, Pai amado, que estão passando por um momento difícil, vai em encontro por caridade. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Merecimentos nós não temos, Senhor, mas pela tua bondade, que vive só por hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.